Boa noite. Muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a mensagem do Evangelho. Vamos aguardar um pouquinho, né? Isabela, Tony acabou de entrar, sair. Então, muito boa noite. Isabela está solicitando ali um convite. Isabela, dá um ok aí. Nesse tempo nós vamos começar, só aguardar só uns minutinhos para o pessoal acabar de entrar, para a gente começar a refletir a mensagem de hoje. Nós vamos estar fazendo nossa prece. Vocês podem colocar para mim a questão da imagem, se está boa, se o áudio está bom, se está muito baixo. Pode ir falando, tá bom? Boa noite, Isabela. Jussara, Amélia, Mira. Tá tudo ok, né, Tony? Isso aí. A gente agradece, né, a Tony pela oportunidade desse momento com vocês, né? Está aqui refletindo essa mensagem, e hoje é uma mensagem que eu gosto muito, né? Que vai nos fazer refletir sobre a esperança, né? Hoje a gente vai falar sobre o capacete da esperança, do livro Fonte Viva, essa obra maravilhosa, né? Aqui, ó, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A editora é a FEB, né? Federação Espírita Brasileira. Tá ok? Então vocês vão nos informando aí como é que tá, se tá bem, tá ok? Só mais 2 minutinhos para a gente iniciar com nossa prece. Vou pedir para vocês também estarem participando, pode estar colocando seus comentários, pode colocar as dúvidas também, né? Pode perguntar. Nós vamos tentar, dentro das nossas limitações, refletir o Evangelho nas perguntas de vocês também. Se não for possível, né, responder, não temos problema com isso, a gente fica para pesquisar para a próxima quarta-feira, tá bom? Mas vamos estar refletindo sim, hoje, à luz do Evangelho, sobre o capacete da esperança, certo? Uma outra pessoa enviou uma solicitação para participar em seu vídeo. Vocês estão solicitando a participação? Se for para participar, deixa para ser mais lá na frente, tá bom? Que aí a gente coloca, pode ter apertado aí. Maria, tudo bem, Maria Pinto? Tudo jóia, né, Maria? Boa noite. Então vamos tentar aqui hoje refletir sobre a nossa esperança, esse capacete que nós devemos estar cuidando muito bem dele, porque em dias de isolamento social, diante do que nós estamos passando, é necessário não perder a esperança de forma alguma, tá bom? Então tudo bem, agora nós já podemos fazer a nossa prece, né? Então eu vou pedir a todos vocês, lembrando de Jesus, nosso Divino Mestre, que possamos adentrar nossa casa íntima, pensando e lembrando o que Ele nos dissera, que onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Aqui estamos, Senhor, a rogar a Tua divina presença. Envolve-nos na Tua proteção, dai-nos discernimento, a lucidez, a compreensão, para trazer a mensagem do Teu Evangelho de luz e amor, de fé e de esperança. Envolvendo assim, Senhor, todos os lares, todas as famílias que estão conosco nesse momento e que poderão estar tendo contato
com essa mensagem. Envolve-os na tua divina presença. Pai de infinita bondade que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Muita luz, muita paz a todos. Vamos lá. Então é com muito carinho que a gente tem esse encontro aqui. Eu vou pedir sempre que vocês possam estar participando conosco, certo? Então a lição é a lição 94 do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, como nós já dissemos. E ela é intitulada assim: Capacete da Esperança. E nós vamos lendo e comentando para ficar mais tranquilo para todos nós, tá bom? E vocês vão sinalizando aí, ok? Boa noite a quem está chegando. Então um abraço aí a Clóvis, Freitas, Marcos, Alencar, todos vocês, certo? Gisele. E ele vai tirar uma pérola da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que vai dizendo assim: tendo por capacete a esperança na salvação. E é interessante que a gente faça essa leitura de salvação, porque salvar-se é justamente continuar na linha do progresso, na proposta reeducativa e com o sentido de ganhar a presente encarnação. Salvar-se no sentido espiritual dentro do nosso olhar espírita é conseguir cumprir pelo menos o planejado que nós fizemos antes de reencarnar. Salvar-se, então, é estabelecer essa programação, é estar em contato com a lei divina, é estar realmente seguindo dentro das nossas possibilidades, buscando essa transformação moral que a doutrina espírita nos ensina. Não no sentido de salvação como se estivéssemos perdidos e fôssemos deslocados para um local físico, mas esse local já é o nosso mundo íntimo, a nossa paz de consciência, o nosso céu íntimo que é adquirido. E aí nós vamos lá agora, né? O capacete, comenta Emmanuel, o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede das manifestações do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Então é muito, muito, muito lindo isso aqui, né? A gente parar para perceber que o símbolo do capacete, que faz parte de uma indumentária de defesa, e ele colocando assim, para que possamos pensar na esperança como a defesa para os ataques de toda a ordem que vem em nossos pensamentos, que às vezes nos afeta, nos abalam por falta de esperança, de fé, de compreensão de mundo. Então é necessário manter a esperança sempre. E a gente vai lembrar, né, nesse contexto, que Abigail vai dar essa orientação a Saulo, lá no livro Paulo Estevão, quando ele vai a Damasco, que ele tem uma desilusão com a dureza do pai, né? E o pai pede para que ele escolha ou a herança paterna no sentido da família, ou escolher a Jesus. E ele mantém-se firme, dizendo que todos nós necessitamos de Jesus. E por conta desse diálogo com o pai e da situação que ele estava muito triste, se afasta um pouco
e deita sobre a sombra de uma árvore e entra em desdobramento. E nesse diálogo que ele tem com Estevão e Abigail, que vai recomendar que ele levante, né? Porque estava daquela forma abatido se o trabalho ainda estava apenas começando. E um dos questionamentos sobre as dificuldades, Paulo vai ter esse diálogo com Abigail perguntando como lidar com tanta divergência, com tanta dificuldade nos meios, né, nas lidas cristãs. E ela vai dizer, ama. E ele vai reiterar a pergunta, né, sobre o tamanho do desempenho, como fazer. Ela diz, trabalha. E ele vai perguntar, dando mostra de uma ansiedade desse reino de amor e de esperança se instaurar logo. Como fazer? Ele disse, espera aqueles que estão mais retardatários, espera. Não esperar, mas não esperar de ficar parado. Nós vamos ver na lição. E aí, como lidar com as dificuldades, né? Com as ofensas, com os milindres, com a dificuldade de toda hora. E ela diz, perdoa. Então, ela orienta a Saulo, ama, trabalha, espere e perdoa. E a gente vê aqui ele recomendar o capacete da esperança. É muito interessante isso, certo? E sobre esse planejado, né? O planejamento reencarnatório é justamente essa fase que a gente antecede a nossa reencarnação. Que nós fazemos um programa de reajuste dentro das provas e expiações que passamos para ser firmes e sair vitoriosos dessa batalha aqui no mundo físico. E aí o que é que ocorre? Nem sempre a gente cumpre, porque tem o véu do esquecimento. Mas a maioria das nossas provas e as nossas expiações está no nosso núcleo familiar, ao qual nós devemos amar bastante, né? Com paciência, com fé, com resignação. Mas voltando aqui, né, vamos continuar esse raciocínio dessa esperança que o apóstolo Paulo nos recomenda. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem. Não pode esmorecer em tempo algum. Ele vem dizendo que às vezes, como o nosso sentimento, que às vezes é nobre, um sentimento de amor, de caridade, sofre aquele arrobo do homem velho, das tormentas, das sombras que existem em nós, através da violência. Ele vem dizendo que não é diferente com o nosso raciocínio, que às vezes sofre, né, pelo assédio do desânimo, à frente de lutas pela vitória do bem. Quando a gente vê o mal, às vezes, né, galopando o trabalhador cristão, aquele que tem o sentimento vinculado em Jesus, quando ainda aprendiz, quando muito jovens, como às vezes são os nossos casos, a gente sofre esse abalo. Mas ele vem dizendo, né, que não pode esmorecer em tempo algum. E para quem leu ou está lendo o livro Paulo Estevão, que nós recomendamos aqui, é necessário perceber que Paulo, o tempo todo, ele não parava. Às vezes abatido, às vezes passando por perseguições tremendas, saindo de cidades, às vezes quase, né, morto, de apedrejamento, de chicotes, ele continuava. Sendo roubado no meio do mato, e ele sempre dizendo que o trabalho do Cristo não era um trabalho para ficar parado. Jesus tinha pressa do trabalho bem feito, né? Tinha necessidade desse trabalho. E nós não sabemos há quanto tempo estaremos aqui para estar desempenhando esse trabalho na esfera do bem. E ele vai mais além. Raios anestesiantes são desflechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador.
E isso é fato, né? Toda vez que o Evangelho está crescendo em nós, onde nos cerca, sempre existe alguns raios de ataque àqueles que não querem ver o bem crescer. Seja esses ataques de encarnados ou de desencarnados, existem, né? Então é necessário a gente se manter vigilante em oração para não adentrar no desânimo. E ele vai. A exigência de todos e a indiferença. Só um minuto que minha visão aqui se perdeu. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres e neutralizando as ideias renovadoras. Então é comum, né, a gente perceber que o aprendiz, o discípulo, quando se vê muito cobrado, né, exigências de um alcance espiritual, de uma elevação que ainda não conquistou, e a indiferença, muitas vezes, de alguns companheiros de luta, isso acaba cristalizando, né, a energia do discípulo e neutralizando as ideias de renovação. Eu lembro quando um dos meus amigos, acho que vocês devem conhecer, se não conhecer, qualquer dia eu vou chamar ele para estar aqui comigo, Alexandre, né? Alexandre, que é trabalhador da Sociedade Maria de Nazaré. Nós estávamos conversando, ele contando uma experiência que passara com um trabalhador espírita que estava a dialogar com outro, e esse trabalhador espírita falou de um projeto imenso, né? Imenso, que ia ter creche, ia ter, sabe, e falando naquele entusiasmo, mesmo percebendo as limitações, aquele outro trabalhador espírita disse: olha, eu vou ser o seu primeiro colaborador. E pegou, tirou uma quantia do bolso e disse: toma. E aí, no primeiro impulso, ele disse: mas como é que ele está vendo uma situação que não é fácil, assim, ele simplesmente faz assim? E aí, mais lá na frente, ele disse que, Gerson, o que eu aprendi ali foi que não se mata o sonho de ninguém. O ideal, a esperança. Então, quando a gente vê essa questão de ser indiferente, às vezes há um projeto, há um trabalho espírita, e aí a gente lembra muito de duas áreas que, se a gente não tiver cuidado, as casas espíritas vai continuar negligenciando muito tempo, que é justamente a juventude e a infância, né? São casas que no Brasil como um todo nós temos dificuldade, e às vezes o jovem chegava há um tempo atrás, que hoje é mais difícil ele chegar com ideias, né? E os dirigentes, às vezes mais fechados, mais retraídos, mais velhos, pensavam: não, isso não é para agora, e sempre distorcia, tratando com uma certa indiferença. E nós acabamos perdendo os nossos jovens de estarem dentro da casa espírita por não ser ouvidos. Às vezes os evangelizadores brigam por uma atenção, né, por um cuidado que se deve ter com a infância na casa espírita, pois são eles que estão reencarnando essas crianças e jovens para nos ajudar na regeneração do planeta. Se nós não dermos a atenção devida a esses jovens, relegarmos eles somente aos jogos eletrônicos de todas as ordens, né? No celular, no computador, no tablet, será difícil para eles cumprirem o papel que cabe nessa parcela da regeneração. Então eles vieram e está sobre os nossos cuidados, sobre a nossa orientação. Não é assim que a doutrina espírita nos ensina, e que até os 7 anos tem uma facilidade maior para educá-los, para direcioná-los? Então devemos ter esse cuidado também, para não matar a ideia do outro, não desanimar, tirando a esperança de fazer algo, um trabalho interessante, mas sim acompanhar de perto, perceber, valorizar, permitir que esses jovens e essas crianças
cumpra o papel dentro da casa espírita, se perceba parte da casa espírita, para que continue e dê continuidade no futuro, né? Pois o nosso movimento espírita, segundo o censo, é um movimento de pessoas idosas e que a gente precisa ter muito cuidado com esse período de renovação das pessoas e dos trabalhadores da casa espírita. E Emmanuel vai mais além. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Então, Emmanuel diz que não devemos parar de ter esperança, mesmo quando o mal aparentemente está crescente. E aí nós vemos a situação hoje no mundo como se estivéssemos voltando a um período, né, de dificuldades, de crises morais, onde o ser humano não tem, digamos, pudor nem vergonha de negar os princípios do Evangelho, os princípios de respeito ao próximo, e falam abertamente que pensam dessa forma. Então não devemos esmorecer e nem perder a esperança, diz Emmanuel, mesmo nessas situações, porque sabemos que cada espírito está estagiando em uma faixa vibratória e que esse espírito que é renitente no mal hoje, amanhã será um trabalhador do bem, porque todos nós fomos criados para a perfeição, para a evolução, e não para ficarmos eternamente no estado de maldade, mas sim progredir, avançar, evoluir. E Emmanuel continua: é necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos galhos ternos, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com as revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. Olha que lindo, essa fé esperançosa, mas de um lavrador que conhece que aquela planta em determinado momento os galhos vão sair, vai produzir os seus frutos, né? O floricultor que está ali sabendo aqueles galhos que ainda estão nus, mas ele sabe que vai encher de flores e de perfumes. Então esperar com aquele que cuida, com aquele que está ativamente fazendo algo, que é o lavrador e o floricultor. Eles não relegam essas plantas jovens, esses ramos ainda verdes, ao abandono. Eles dão devido cuidado para que no momento oportuno possam também estar produzindo. Então é justamente esse trabalho de semear, estar semeando, ser semeador. Nós não somos os donos da vinha, apenas colaboradores, trabalhadores, onde contribuímos dentro das nossas parcelas, ainda com tantas imperfeições, mas é a nossa parte. E é assim que nós devemos fazer, com esperança. Olha a esperança do agricultor, do sertanejo, né? Que planta no pó, como diz o poeta, né? Plantar feijão no pó, e ali mostrando a sua fé, porque a chuva vem, mostrando que aquela semente vai brotar, porque é uma fé no nosso Pai, na divindade, na misericórdia divina. Aquele que planta sabendo que a chuva vem. Então, como disse, né, Euclides da Cunha, o sertanejo, acima de tudo, é um forte, é um ser humano esperançoso, que tem esperança, que não desanima nunca, embora as adversidades. Nós passamos pela seca, pelas dificuldades, e sempre estamos com essa força, com essa coragem do verdadeiro cristão. E aí ele continua: é imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão
nunca apresenta atitude inoperante por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações em todas as peculiaridades do caminho. Justamente o que nós estávamos falando. Essa esperança, essa serenidade do cristão não é uma serenidade inoperante, mas pelo contrário, é daquele que acredita está agindo para modificar as situações, a ele mesmo, aqueles que têm contato através do exemplo, né? E em todas as situações do caminho. Veja como é maravilhoso. E ele vai seguindo. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora, mostrando assim que ele se refere ao capacete. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define convenções nos trajes exteriores, de acordo com a moda estabelecida. Ele vem. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Como é que nós vamos repousar se o divino mestre Jesus até hoje não para de nos socorrer, de nos amparar e desse esforço incessante pelo bem e para o bem? E ele finaliza dizendo assim: resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, Emmanuel vem nos dando aqui o norte para que permaneçamos em serenidade, preservando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para o bem. Pois no mundo de hoje é tão complexo, é tão difícil, não é? Se nós não tivermos um equilíbrio, uma serenidade, buscar manter a nossa lucidez, o nosso equilíbrio, nós seremos atingidos em nossos pensamentos. E aí, para ilustrar também, nós lembramos do livro No Mundo Maior, de André Luiz. O capítulo 3, ele vai nos trazer o título do capítulo, A Casa Mental. Para quem não conhece essa obra, né? É uma obra de André, maravilhosa. Eu estou até com ela aqui em mãos, né? Uma versãozinha mais antiga que nós encadernamos já. Essa aqui é lá do centro que eu peguei emprestado no Espírito Obreiro do Porvir, ao qual eu participo. Então veja que interessante. Nesse capítulo, André Luiz, com o instrutor de nome Calderaro, né? Calderaro, eles vão fazer uma visita a um encarnado que estava passando por um processo de vinculação mental obsessiva através da influência do desencarnado. E eles vão estudar justamente o cérebro como uma casa mental e vai mostrar o tamanho da vinculação que esse espírito encarnado e desencarnado tinha um para com o outro. E aí eu separei alguns trechos aqui para a gente comentar brevemente. Quem desejar buscar o capítulo como um todo ou ler essa obra vai ser de muita importância, porque é muito boa mesmo. Ele vai separar os cérebros em 3 andares, vai colocar ali as suas divisões para que a gente possa compreender melhor. Mas eu quero só trazer alguns pontos do que nós permitimos e às vezes o que ocorre, pois essa influência desses pensamentos vai afetar também o corpo físico.
pois quando nós baixamos a nossa guarda através de pensamentos deletérios, a gente entra também num processo de enfermidade. E essa enfermidade, como nós vamos ver nesse capítulo, não fica somente no corpo físico, pois se tratava de dois enfermos com os cérebros muito semelhantes, o do encarnado e do desencarnado, que estavam ligados por fios, né, magnéticos, aqui aqueles fios ali de perispírito a perispírito sofrendo essa influência. E a gente vai ver uma partezinha que me chamou muita atenção, que eu trouxe para a gente pensar e refletir aqui. Ele vai dizer aqui, ó: não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Na esfera da ciência humana, isso é caso pacífico. Ele falando do equilíbrio que deve existir entre mente e corpo. Corpo são, mente sã, buscando equilibrar os nossos pensamentos, equilibrando também assim o nosso corpo, buscando cuidar do nosso corpo e amando a nossa paz íntima, os nossos pensamentos através da vigilância. Referimos-nos também às manifestações espirituais em sua essência. Indaga se a mente desencarnada pode adoecer. Olha que interessante. E ele vai dizer: que perguntas? Cuidas que a maldade deliberada não seja uma moléstia da alma? Que o ódio não constitui morte terrível? Supões porventura não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Então aí ele já deixa muito claro algumas enfermidades que, quando não revestimos o capacete da esperança, e eu poderia lembrar também outro trecho de Paulo que ele dizia: a couraça da caridade, a gente entra nessas enfermidades como tristeza, desânimo, né? São vermes mentais, o ódio que ele coloca aqui como terrível. Então tudo isso também nos traz enfermidades, e é preciso a gente aprender a equilibrar-se com o capacete, essa indumentária de defesa, protegendo o nosso equilíbrio, não permitindo essa invasão no nosso mundo íntimo. Então é necessário estabelecer realmente essa compreensão. E aí mais na frente ele vai concluindo, indicando que os dois sofredores, né, o encarnado e o desencarnado, um ao lado do outro, prosseguir. Examinemos aqui os dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Olha a lei de sintonia que a doutrina espírita nos ensina. Um cérebro ligado ao outro ali, nesse capítulo da casa mental do livro No Mundo Maior, de André Luiz. E aí ele vai dizendo: espiritualmente rolaram do terceiro andar, onde situa as concepções superiores, e, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguimento. Caíram deste na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida. Olha que interessante. Ambos detestam a vida. Odeia-se reciprocamente.
desesperam-se, alia-se a ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em suma, são loucos, embora o mundo lhe não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Então aqui nós vimos justamente essa queda através do desequilíbrio mental e da influência de dois seres que reciprocamente se odeiam, um encarnado e outro desencarnado, que estabeleceu esses vínculos espirituais para passar por uma perturbação. O encarnado e o desencarnado, nenhum dos dois estava revestido do capacete da esperança a quem Paulo nos recomenda. Esse capacete que nos protege dos ataques da tristeza, da inferioridade, do ódio, da vingança, do ciúme, da inveja, que quando mergulha em nosso íntimo só gera danos para todos nós. Então ele pula da sede, do primeiro andar para o segundo, onde deveria ali estabelecer a vontade, e fica só no mundo instintivo, vinculado a esse espírito desencarnado, e vice-versa, porque há ali uma lei de afinidade, certo? Então, até aí está tudo bem, está dando para acompanhar o raciocínio. Nós estamos trazendo essa figura desse capacete da esperança para que tenhamos o nosso equilíbrio, a nossa paz interior, nos fortalecendo para não permitir que possa invadir o nosso mundo íntimo, nos perturbando e fazendo com que a gente caia o nosso padrão vibratório, a nossa paz interior, e também permita assim a influência espiritual que possa vir nos perturbar pelo um vínculo de afinidade, certo? Então é muito importante que mantenhamos a nossa vigilância, a nossa oração, como recomenda Jesus, para estarmos firmes, mesmo dentro desses períodos de isolamento, de dificuldades sociais, de situações difíceis que todos nós estamos passando. Ninguém é privilegiado, ok? Tá tranquilo? Então, nossa irmã Rita, de Guanambi, também acabou de entrar. Um abraço, Rita. E eu queria lembrar para vocês uma figura que, em um instante de um estudo, lá no Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, nós recordamos e começamos a pensar nessa figura que é do homem sertanejo, na figura do vaqueiro, mas não no vaqueiro de hoje, O vaqueiro de hoje vai para vaquejada, um negócio mais light, mas no vaqueiro é aquele vaqueiro raiz, que antigamente pegava o boi no meio da caatinga e ele também tinha uma indumentária, ele tinha um chapéu de couro grosso, tinha o gibão, tinha a peiteira no cavalo, tinha a perneira, e aquele homem, ele desafiava a caatinga cheia de espinhos, cheio de mato, e adentrava aquela mata com um objetivo, que era justamente pegar o boi. E aí nós queremos pensar no vaqueiro como a figura do espírito reencarnado, e esse boi, o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa busca, a nossa conquista para chegar onde podemos nessa encarnação, dentro de uma transformação moral, dentro desse processo evolutivo. Então a nossa meta, quando nós reencarnamos, segundo a doutrina espírita, todos nós reencarnamos para evoluir, para progredir. Então isso é um fato. Então vamos olhar esse boi como uma evolução. Mas o vaqueiro não vai desprezar, a figura do corpo físico que o protege, que a gente pode
pensasse naquele auxílio daquele cavalo, o burrinho que Francisco de Assis nos diz, o corpo como esse burrinho, esse cavalo que está auxiliando a alcançar, a chegar naquele boi, nessa evolução. E é interessante porque é necessário a gente entender que ele não despreza o chapéu, ao qual Paulo vai nos trazer como capacete, o capacete da esperança, o capacete da fé, do equilíbrio, buscando assim manter-se firme, mesmo diante de todos os espinhos da mata que ele vai adentrar. Então vejamos, e aí ele não vai desprezar também a couraça, né? Aquela vestimenta de couro que Paulo vem nos dizer da couraça da caridade, para equilibrar os sentimentos. Por que Paulo nos propõe a couraça da caridade? Justamente para o nosso coração não ser invadido pelo sentimento de ódio, de inveja, de rancor, de mágoa, ressentir o tempo todo as dificuldades do caminho, nos livrar desses espinhos simbólicos, né? Que é a mata dentro dessa floresta do mundo físico onde nós estamos inseridos, mas se vendo quando o espírito e revestido desses nobres sentimentos, dessas virtudes, esperança, caridade, fé, nós vamos ver então assim que o nosso foco é pegar o boi. Na figura desse vaqueiro, o nosso foco é evolução, o nosso foco é progredir. Ah, mas e os espinhos? Esperança, caridade, com essa roupa que vai nos proteger de todo esse assédio mental. Então, quando esses espinhos batem no vaqueiro, ele não para, porque tem a indumentária que protege e porque ele está mais concentrado no foco de que nos espinhos. Qual é o foco? É o progresso, é a evolução. O foco é sair vitorioso dessa batalha que é essa luta no mundo físico que nós estamos. Então ele vai e adentra a mata mesmo assim, porque ele quer sair vitorioso com aquele boi que ele se propôs a pegar, que é justamente o planejamento reencarnatório que o nosso irmão nos perguntou. Nós temos que sairmos daqui vitoriosos, cumprindo essa programação, pegando o que nós nos propôs quando adentramos aquela mata cheia de espinho. Ou será que o vaqueiro, quando bate aquele espinho de mandacaru, aquela árvore, né, que machuca um pouco, arranha a mão, você acha que ele para, volta lá e começa a discutir com o mandacaru? Por que é que o mandacaru o feriu? Não, ele segue adiante em busca do boi. É esse o vaqueiro raiz, é esse o cristão que luta a batalha de todos os dias, como o nosso Divino Mestre lutou, como os discípulos da primeira hora, aqueles que juntamente com Jesus se tornaram mártires do cristianismo, lutaram. E hoje, o que Jesus nos pede é que mantenhamos o equilíbrio, a nossa paz interior, para não adentrar as tentações, as quedas, as aflições, o ódio, o rancor, a inveja, esse discurso de dualidade o tempo todo. Nós não precisamos odiar ninguém, porque a proposta é manter-se com esperança, com fé, com equilíbrio. Está dando para compreender? O nosso objetivo é nos proteger através desse capacete da esperança, para que possamos ser capazes de auxiliar alguém. Devemos estar equilibrados, devemos estar em paz. Não desprezemos o cuidado
do nosso burrinho. Aquele cavalo que precisou o vaqueiro colocar peiteira para que fosse protegido também. É o cuidado com o nosso corpo físico. Buscando dessa forma, com pequenas atitudes, né? Beber água, respirar devidamente, alimentar-se de maneira saudável. No mundo de hoje, há quantos irmãos, vai nos ensinar André Luiz no livro Nosso Lar, adentra o mundo espiritual através do suicídio indireto, por conta dos abusos de toda ordem, por não cuidar do seu cavalinho, esse corpo que nos auxilia. E no tempo de pandemia, né? Às vezes saindo sem necessidade, sem usar as máscaras, sem cumprir as orientações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades sérias que zelam pela saúde da população. Então é necessário cuidar do nosso cavalinho para que o espírito se mantenha também forte, a sua mente se mantenha forte, um equilíbrio. Então é essa a proposta que a gente trouxe humildemente da reflexão da mensagem de Emmanuel, para que possamos manter a nossa esperança, a nossa fé. Porque a fé do cristão não está somente no mundo físico, mas num mundo vindouro, na esperança que Deus, que o nosso Divino Mestre Jesus nos propõe. Nós temos certezas da imortalidade da alma. Nós temos certeza que a vida continua. Que embora os abalos que todo mundo possa ter, que esse mundo material possa apresentar, nós temos certezas que continuaremos vivos, que a vida continua. Isso nos dá uma felicidade, uma alegria, uma paz interior. Nós não estamos falando de crença, de crendice, não, nós estamos falando de certeza. As mensagens que nós falamos hoje aqui, que nos trouxe foram espíritos. André Luiz, Emmanuel, em espírito, escreveu essas cartas maravilhosas, esses relatos maravilhosos sobre o Evangelho e sobre o mundo espiritual. Não temos como duvidar. Manter-se esperançosos é manter-se ativos, com a coragem, com a resignação, com a perseverança no bem, sem medo nenhum, porque o governador do nosso orbe é Jesus, Ele, o nosso Mestre. Então vou dedicar esses momentos finais a vocês, né? O comentário de vocês que agora eu vou passar a ler e tirar alguma dúvida se houver, ok? Então podem ficar à vontade aí a participar. Nós falamos hoje sobre o capacete da esperança, ao qual Paulo nos recomenda para vencermos as nossas lutas. E aí nós contamos esse caso, que foi uma intuição que nós tivemos sobre o caso do vaqueiro, fazendo essa analogia com a nossa busca pela perfeição, pelo progresso, pela evolução. E falamos também da casa mental do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Ok? Então, tá tudo tranquilo aí para vocês? Alguma dúvida? Fábio falou ali, né? Fábio, muito bom ter você aqui conosco. Fábio que nos disse que é de Jiquié, né, Fábio? Se eu não estou enganado, você falou que é de Jiquié. Um abraço aí para o Bezerra de Menezes e o Allan Kardec do Jiquié. Mais alguém? Alguma dúvida? Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui que eu não vi. Isso, Fábio. Então é isso. Então parece que ficou muito claro, né? Nina Nobre
Foi ótimo, muito esclarecedor. Obrigado, Nina. Bondade sua, né? Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos esse momento, que vocês conhecem um cantinho aqui da minha casa, eu vou adentrando a casa de vocês, não é como no centro espírita, né? Agora nós recebemos as visitas, nem que não queira, né? Temos que receber, como eu vou também adentrando lares de vocês para a gente pensar o Evangelho. Fábio disse que chegou um pouquinho atrasado, mas foi muito esclarecedora, né? Sua explanação. Obrigado, Fábio, né? Isso, mas se tiver alguma colocação, vocês podem ir colocando. Estava precisando ouvir isso. Você imagina eu, viu, Nina? Você imagina eu o quanto que os ouvidos mais próximos, a gente que começa a falar da doutrina espírita, a gente diz assim, os ouvidos mais próximos são os nossos. Então, a primeira pessoa para quem nós falamos somos nós mesmos. Não pense que nós também não precisamos ouvir isso. E aí Emmanuel vem trazendo isso para nos fortalecer. Isso é ótimo mesmo. Muito bom. Gratidão a todos vocês, né? Tanto vocês que estão aqui agora, como os nossos irmãos que vão estar ouvindo depois, que nós vamos estar salvando aqui, deixando salvo no Instagram da Agenda Espírita, né? Esse trabalho belíssimo que o nosso irmão Tony desempenha de divulgar a doutrina espírita, trazendo aí as informações. Às vezes a gente fica buscando onde é que tem uma palestra, nesse momento a gente fica buscando onde é que tem uma live sobre um tema que a gente está querendo, né, ouvir, e aí Tony está divulgando aí, fazendo esse trabalho muito bom, um trabalho muito sério. Parabéns, Tony, viu? Vocês todos aí que colaboram com a Agenda Espírita. Vou agora fazer o Evangelho com as crianças. Boa noite, obrigado. Parabéns, Nina. Fala das historinhas de Jesus, né? Fala para as crianças, né? Esse mestre maravilhoso vai semeando o Evangelho, relembrando, porque eles já sabem de tudo, né? Eles já trazem a sementinha. Bom, Angelina, isso mesmo. Isso. Então vamos encerrar, né? Ninguém teve tantas dúvidas. Obrigado pela colaboração de vocês. Com muita alegria nós também vamos fazer a prece. Logo mais nós também teremos o Evangelho aqui em casa. Então agradecer a todos vocês mesmos, certo? O carinho, a atenção. Que estejamos aqui na próxima quarta, né? 18h30, viu? Muito obrigado a todos vocês. Então vamos orar? Então vamos agradecer, Senhor, pela Tua luz, pela Tua misericórdia. Envolve-nos na Tua paz, dai-nos a serenidade, a fé, a perseverança no bem. Envolve todos os lares e famílias ao qual está escutando nesse instante a mensagem do Teu Evangelho de luz, envolvendo os nossos vizinhos, as nossas cidades, o nosso estado, por que não o nosso país, o nosso globo. Envolve, Senhor, na Tua misericórdia. E assim agradecemos a nossa Mãe Santíssima, Divina Maria. Bem-aventurados sois vós, Mãe, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, que nascera Jesus. Santa Mãe de amor, Mãe do nosso Mestre amado Senhor, Mãe de todos nós em Teu amor sublime, ó Maria de Nazaré, cobre-nos com Teu manto de luz, pois ainda somos tão pequeninos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Muita luz, muita paz a todos. Muita paz. Obrigado a todos vocês.